Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar mais uma aula da UC7 hoje. E hoje a gente vai falar da história da confeitaria no Brasil. Então, da onde vem, né, a nossa confeitaria e as nossas influências nos nossos doces, tá bom? Então, para começar, vou explicar para vocês que a gastronomia no Brasil, ela possui três influências: a portuguesa, a indígena e a africana. Então, todos os nossos pratos, né, a nossa culinária, sofreram influência dessas três culturas diferentes, desses três povos diferentes. Então, dos portugueses, dos índios que já habitavam aqui, né, antes do Brasil ser descoberto, e dos africanos, que vieram para o Brasil trazidos como escravos, tá bom? Então, a nossa gastronomia ela gira em torno dessas três culturas. Isso vale para os doces, salgados, para todos os nossos pratos, tá bom? A cultura do açúcar no Brasil. O açúcar, pessoal, ele era considerado raro, muito caro, era como se fosse uma joia. Ele era moeda de troca, né? Ele chegou em Portugal, começou a ser usado por volta de 1454. Ele vinha da Arábia e da Sicília, né, na Itália. Depois, os portugueses começaram a plantar ele na Ilha da Madeira, porque eles começaram a perceber que o clima dava para plantar cana-de-açúcar, porque o clima era semelhante ao da Sicília e ao da Arábia. E daí esse açúcar era levado, né, até as outras cidades de Portugal. Antes de usar o açúcar, pessoal, os doces eles eram adoçados com mel. O mel também era super importante, super caro, tá bom? Era uma moeda de troca também. Quase um século depois, os portugueses trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil e começaram a plantar ela na Bahia, tá bom, pessoal? E aí, o que aconteceu? Essa plantação da Bahia e a plantação da Ilha da Madeira cresceu muito. Então, eles começaram a ter muito açúcar, né? Que vem da cana. E aí, o que acontece? O açúcar destronou o mel. Então, o mel parou de ser tão usado, porque as pessoas começaram a gostar mais dos doces feitos com açúcar. E isso ampliou muito a confeitaria, porque eles começaram a conseguir fazer muitos doces diferentes com açúcar. Coisa que não era possível fazer com o mel, tanta variedade, né? Texturas e tal. E essa coisa, né, que eu falei, do mel ser destronado, do maior uso do açúcar, aconteceu no século XVI, tá bom, pessoal? E aí, só como título de curiosidade, o primeiro livro de culinária publicado no Brasil chamava Cozinheiro Imperial. E ele tinha regras, né, de como fazer as coisas, toda a parte de habilidades. Ele foi publicado em 1840 e o autor, ninguém sabe o nome. O livro está assinado como RCM. Até hoje ninguém sabe como escreveu. Então, só uma curiosidade aí no meio disso tudo. O primeiro doce comido por um brasileiro, que foi um índio tupiniquim de Porto Seguro, foi comido em 24 de abril de 1500. Foi um farfém da beira, que é um bolo português com recheio de creme. Até hoje em Portugal eles consomem muito esse bolo. Então Pedro Álvares Cabral trouxe esse bolo para o Brasil e ofereceu para um indígena tupiniquim. Então foi a primeira vez que nós provamos, né, uma sobremesa. Para vocês verem como faz tempo e como tudo surgiu. Então os índios, eles não tinham costume de comer doces, comer sobremesas, tá bom, pessoal? Então, quem trouxe assim, essa cultura do açúcar, a cultura da doçaria para o Brasil foram os portugueses. E essa cultura ficou muito forte aqui no Brasil, tanto que foi criada uma educação feminina em cima dessa cultura da sobremesa. Então, as mulheres elas tinham que saber fazer doces. Isso era como se fosse um dote. Então, para uma mulher se casar bem, antigamente, ela tinha que saber fazer doces. Tá? Então, isso foi toda uma cultura portuguesa que veio para o Brasil. Em 1910 já tinham pastelarias, né? Pastelarias são as confeitarias,
nas cidades grandes, mas nas cidades pequenas, que eram a grande maioria, esses doces eram feitos sempre em casa. E mais de 60% dos doces que os portugueses trouxeram para o Brasil continuam aqui. Então, para vocês verem, né? E, gente, sempre lembrando, todas essas sobremesas sofreram muitas alterações. Vocês vão ver muitos doces portugueses, eu vou mostrar alguns para vocês, que sofrem alteração na receita. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles veem frutas que eles não tinham em Portugal, eles começam a usar. Tem a farinha de mandioca, então tem várias opções que alteram um pouco os doces que eles trazem para cá, tá bom? E aí alguns doces históricos, um deles é o manjar branco, eu acredito que todos vocês conheçam como manjar de coco. Ele era um doce considerado muito luxuoso, então em 1570, Dom Sebastião proibiu esse doce, porque ele dizia que esse doce estava muito acima da economia fidalga e popular. Então ele dizia que nem todo mundo podia consumir, então que seria um doce proibido. Isso não durou muito tempo. E no século XIX tentaram mudar o nome do manjar para manjar real, de tão luxuoso que ele era considerado. Então, para vocês verem, hoje é um doce popular que a gente faz em casa, né? Que leva ingredientes mais baratos e antigamente era considerado um doce tão luxuoso. Na Europa, pessoal, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o manjar, tinha muito manjar com carnes, então tinha o manjar salgado também, tá bom? Não se assustem se vocês virem essas receitas por aí. Outra sobremesa que eu também imagino que vocês conheçam é o pão de ló. Esse doce, ele fazia parte da vida das pessoas, tanto dos momentos tristes quanto dos momentos felizes. O que isso significa? Era um bolo que ele era comido em aniversários, em bodas, em casamentos, ele era dado de presente. Ele também era dado para os doentes, porque ele era considerado um bolo que não podia fazer mal, que não tinha nenhum ingrediente que fazia mal. E ele também era dado em velórios, então as pessoas levavam o bolo, o pão de ló, coberto com sedas, panos pretos, para dizer que era o luto. E aí, após o enterro, comia-se esses bolos. Então, é um bolo assim super tradicional, ele fazia parte da vida das pessoas. E o mais legal é que ele não teve nenhuma adaptação de ingrediente. Então, a gente não usou, por exemplo, a farinha de mandioca aqui no Brasil. Ele continuou com os mesmos ingredientes, né? Os ovos, farinha de trigo e o açúcar, que era usado em Portugal. E ele é um bolo que é muito consumido aqui em Portugal. Até hoje, tá, pessoal? É um bolo super famoso. E aí, um outro é a queijadinha de amêndoas. A gente aqui come a queijadinha de coco, né? Eu acho que vocês devem conhecer também, eu acho uma delícia. As queijadinhas eram um doce de convento, então eles eram feitos apenas pelas freiras. E depois, com o tempo, né, houve a queda da venda de doces pelos conventos, houve a queda de dinheiro que o império dava, né, para as igrejas. Então, esses doces começaram a ser comercializados e tal. Aí passou por um monte de adaptação. Tem várias receitas super diferentes, tá? Aqui no Brasil a gente coloca o coco, leite de coco às vezes o coco fresco, coco ralado. Então, vocês vão ver que tem muita diferença. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil era fabricado mais de 3 quilos por ano pelos conventos de queijadinha. Então, era um doce muito consumido, né? Pessoal, eu resolvi trazer para vocês receitas desses 3 doces históricos que eu coloquei aqui. Não é uma atividade, tá? Vocês não precisam fazer eles em casa. Mas se alguém tiver interesse, tiver vontade, curiosidade de fazer, pode tirar dúvida comigo na hora que for fazer a receita e conta pra gente o que achou. Se alguém fez e tal, eu vou gostar muito de saber, tá bom? São doces bem simples, tá? O manjar branco, então ele leva 1 kg de leite, 60 gramas de amido de milho, 180 gramas de açúcar refinado, 240 gramas de leite de coco e 200 gramas de coco ralado fino,
coco seco mesmo, tá bom, pessoal? Não precisa ser coco fresco. E aí, gente, esse doce a gente tá acostumado a comer com a calda de ameixa. E eu acho legal que a gente pode usar várias caldas diferentes. Eu já vi com calda de frutas vermelhas, calda de morango, calda de pêssego, de damasco, até de chocolate. Eu acho legal porque aí você pode variar bastante o sabor do doce, né? Então aqui o nosso manjar branco, como ele é feito no Brasil hoje em dia. E aí aqui a receita do pão de ló, vocês vão ver super legal, que eu coloquei uma receita portuguesa e a brasileira. Então, para vocês verem a diferença, tá? Das receitas, do método de preparo. E uma diferença que fica bem clara entre um e outro é que o pão de ló português, ele é cremoso dentro, enquanto o pão de ló brasileiro, ele é mais sequinho. Então, fica bem diferente assim um do outro. E aí a gente pode rechear, jogar calda, cobertura. Pão de ló é uma massa usada para quase tudo, né, pessoal? É uma massa super fácil de você misturar com sabores. E aqui, por último, a nossa queijadinha, que vocês vão ver que não leva coco, porque essa é a receita portuguesa. Então, eu coloquei aqui de curiosidade a receita, né, portuguesa para vocês verem como que ela era. Vocês vão ver que ela nem não leva amêndoas. Vocês podem substituir a farinha de trigo por farinha de amêndoas, se vocês quiserem sentir um pouquinho mais do sabor desse doce como ele era originalmente lá atrás em Portugal. E aí, na substituição, ao invés de 85 gramas de farinha de trigo, vocês vão usar 75 gramas de farinha de amêndoas, tá bom? Pessoal, é isso. Depois desse vídeo, temos outro vídeo falando de mais 2 sobremesas internacionais. Ele tá curtinho, mas tá super legal, com umas fotos super bonitas. São doces que vocês vão fazer em sala de aula, então assistam para vocês já saberem de onde ele vem, quais os segredos deles. E aí tem a atividade que eu mandei para vocês também em PDF, no e-mail e no grupo do WhatsApp. Pessoal, essa atividade vocês podem me mandar por e-mail, por PDF, arquivo no Word, escrito no WhatsApp, da maneira que for mais fácil para vocês. O importante é eu ver que vocês entenderam a aula de hoje e que vocês aprenderam com ela. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, me avisem, eu estou disponível para vocês. Obrigada, não esqueçam então de fazer a atividade e assistir o próximo vídeo, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.